Bom dia, meu povo! São 10 horas da manhã. Se você ainda tá com aquele soninho, dá uma pausa no vídeo e vai lavar o seu rosto, beleza? Vai tirar essa remela dos olhos. Não quero ninguém dormindo aqui na minha aula, beleza? Se você toma café, pega uma xícara de café para te ajudar. E se você não toma café, pega leite com Nescau ou Toddy. Toddy é melhor, tá? E já prepara aí, já fica no ponto já para você assistir esta aula. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração para que Deus possa tomar a direção desta aula, amém? Fechem os olhos comigo, não é para ficar me olhando enquanto eu oro, não. É para orar junto comigo, fechem os olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, por essa linda manhã que o Senhor nos proporcionou. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar tomando a direção desta aula, estar me usando como o Senhor desejar, Pai. Que o Senhor possa ir de encontro com cada adolescente que estará assistindo essa aula, com cada pessoa, Senhor Jesus, que irá abrir esta aula para assistir. Que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, abrindo a nossa mente, para que a gente possa aprender mais do Senhor Jesus. E não somente aprender, mas colocar em prática tudo que nós estaremos assistindo aqui. É o que eu te peço desde já e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Galera, eu espero que vocês tenham tido uma semana boa, porque hoje é domingo, vai começar uma nova semana, né? E o tema da nossa aula de hoje é como será a vida eterna. Não sei se vocês já pararam para pensar. Não sei se vocês já pararam para pensar em como que será a vida após a morte, como que será a vida eterna, como será o céu, o que vai ter lá, o que não vai ter lá. Então hoje a nossa aula é sobre isso, beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida durante essa aula, vocês podem colocar nos comentários, comente alguma coisa. E antes que eu me esqueça, não esqueça de dar like neste vídeo, compartilhar com seus colegas. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva. Vamos ajudar o canal da Igreja de Deus, beleza? Então, bora para a nossa aula. E a nossa leitura de hoje se encontra lá em Apocalipse 21, do 1 ao 6, beleza? Vocês podem acompanhar comigo ou podem ler na Bíblia de vocês. A versão da minha Bíblia é NVT, que é a nova versão transformadora. Sempre falo para caso vocês queiram adquirir, sei lá. É uma versão boa, eu acho que toda vez eu vou acabar falando isso. Para quem não sabe, quem escreveu o livro de Apocalipse foi João, beleza? Que é o livro da Revelação. Vocês têm que saber a divisória da Bíblia, viu, gente? Então, se vocês não souberem, esse é o livro da Revelação. E nós vamos falar sobre esse trechinho de Apocalipse. E no meu título da minha Bíblia tá Nova Jerusalém. Então é isso que nós vamos falar, beleza? A Cidade Santa. E aí vocês podem acompanhar comigo a lenda de vocês. E diz o seguinte, do 1 ao 6. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam o tabernáculo de Deus, está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber, gratuitamente das fontes da água da vida. Aqui João, ele estava tendo essa revelação e ele escreveu. Isso aqui é só um trechinho de como ocorrerá. Aqui a gente está falando já da Nova Jerusalém, já é do local que Deus está preparando para a gente, para quando a gente for morar com Ele. E aqui ele descreve mais ou menos nessa visão dele o que foi que ele viu, né? Que ele já fala: eu vi um novo céu, uma nova terra e não sei o que, e a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre isso, beleza? Não haverá mais choro, é o primeiro tópico da nossa aula. Então vamos recapitular algumas coisas
que nós aprendemos nas aulas passadas, que a gente aprendeu que Cristo morreu na cruz para que a gente pudesse restaurar a nossa comunhão com Deus. E quando nós aceitamos a Cristo, nós ganhamos o direito da vida eterna, de morar eternamente com o Senhor. E Cristo nos fez uma promessa, que Ele voltaria para nos buscar, para nos levar à Cidade Santa, para nos levar para Nova Jerusalém, que foi o que a gente leu ali. E tudo isso é para todo aquele que crer nele. Então a gente tem que entender que somente os que irão são aqueles que creem no Senhor Jesus, que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador. E até Abraão, que viveu antes da vinda de Cristo aqui na Terra como homem, que Cristo veio na Terra como homem, mas ele já existia. Mas até o próprio Abraão, que viveu antes, já aguardava todo esse momento pela fé. Lá em Hebreus 11:10 vai dizer exatamente isso que a gente está falando. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Então, até Abraão já esperava por este momento. E por mais que a gente tente imaginar como que será o céu, como que será a eternidade, a gente não tem uma visão exata de como que vai ser lá, como é que vai ser o céu. A Bíblia não dá tanta riqueza de detalhes sobre isso, mas a gente sabe que vai ser um lugar lindo. Isso a gente sabe, porque tudo que Deus faz é maravilhoso. E Deus é um excelente arquiteto, olha o que Ele fez com o nosso planeta. É só você olhar à sua volta, as aves, os animais, no geral, as plantas, a gente, o planeta inteiro. Deus é um excelente arquiteto. Então a gente sabe que a arquitetura do local vai ser esplendorosa. Mas a gente não tem tanta certeza de nada, a gente não sabe como será. E com riqueza de detalhes, e se vai ter casinhas com números igual a gente vive aqui, a gente não sabe de nada. A gente não tem certeza de nada. Mas a gente tem certeza de algumas coisas, que no céu não haverá morte. Graças a Deus. Nós seremos eternos, no céu não haverá morte, não haverá choro nem tristeza. Talvez choro de alegria, mas não choro de tristeza. Porque é bom chorar de alegria, porque você fica emocionada, né? Mas não haverá choro de tristeza, não haverá nenhum tipo de angústia, amargura, essas coisas, sofrimento, essas coisas não vão existir. E não haverá doenças. Nós não vamos sentir dor, nós não vamos sofrer, não vai ter doenças lá. Porque tudo isso são coisas más do primeiro céu e da primeira terra. E são coisas passadas. E Deus fará tudo novo pra gente na nossa nova cidade, na Nova Jerusalém. Em Apocalipse 21, no versículo 5, diz exatamente isso. Na parte B, vejam, façam novas todas as coisas. Deus fará tudo novo lá pra gente. Então a gente vai se mudar depois da morte, independente se for morte individual ou coletiva, no arrebatamento. Mas quando a gente chegar lá vai ser tudo novo. Tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo. E não haverá nenhum tipo de coisas ruins que a gente viveu aqui na Terra. E que a gente ainda vai passar, porque Jesus ainda não voltou, mas Ele vai voltar. Então fique esperto. Então, quando eu falo que não haverá mais choro, que é o nosso tópico, é realmente isso. Nós vamos aprofundar nisso, que a gente tem que entender que lá vai ser tudo diferente. Por isso que a gente tem que ansiar que esse dia chegue, a gente tem que ansiar estar morando com o Senhor. E nós vamos ver como é que a gente faz isso. Além disso, Jesus venceu o pecado lá na cruz. E graças a isso, lá na nova cidade, na Cidade Santa, não haverá as consequências horríveis do pecado. Tudo isso que a gente passa aqui, esse sofrimento todo lá, não haverá isso. E a morte não terá poder mais sobre a nossa vida. Então, uma das consequências, qual é o resultado do pecado? Qual é o salário do pecado? Não é morte? Não haverá mais morte, não haverá mais pecado. No céu não entra pecado, a gente tem que lembrar disso. Então, tudo que é referente a coisa ruim, a pecado, a erro, não haverá lá. Entenderam? Isso não vai acontecer lá. Tudo será extremamente perfeito. A perfeição é Deus. Então a morte ela não terá mais poder sobre as nossas vidas e então a gente não vai morrer. É vida eterna com o Senhor. E lá em 1 Coríntios, eu já até falei isso aqui em algumas aulas passadas minhas, exatamente sobre esse trecho, em 1 Coríntios 15, 26.
E o último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 26. Então, quando a morte morrer, acabou. Vai fazer o quê? Não vai ter mais nada quando a morte morrer. É engraçado, a morte morrer. Mas vocês entenderam? E lá no 55 que eu também coloquei, em 1 Coríntios 15, 55. Deixa eu só pegar aqui, abrir. Uma eternidade depois. Ó morte, onde está sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? Tudo isso que nós passamos aqui, o fato da gente ficar sempre preocupado se a gente vai voltar para casa, se os nossos pais se preocupam tanto com a gente, com o horário, pra gente não ficar na rua até mais tarde, porque alguém pode matar a gente, alguém pode sequestrar a gente, isso não vai acontecer mais. Primeiro porque a morte já vai ser destruída, então a gente não tem que se preocupar mais com isso. Lá no céu, aqui a gente ainda tem que se preocupar, ok? Mas lá na glória, a morte não terá mais poder sobre as nossas vidas. Então, galera, lá... Coronavirus! Então, galera, lá no céu, na nossa cidade, nessa cidade santa que está sendo preparada pra gente, nós vamos aprender algumas coisas que vai ter e que não vai ter lá. Então, as necessidades básicas da gente, fome e sede. Não haverá fome e sede. Caramba, então eu não vou mais comer. Eu não vou mais comer. Eu não vou mais comer. Comer é tão bom. Não vai ter Coca-Cola. Não vai ter pizza. Eu não sei se não vai ter isso, mas a gente não vai sentir fome. O fato é a gente sentir fome. Porque a gente sente fome e come. Porque tem comida na geladeira. Mas tem gente que passa fome, de verdade, e não come. Passa o dia inteiro sem comer, 2, uma semana, um mês, comendo nada, quase nada. Então, esse tipo de fome não haverá. Sede não haverá. Nada de ruim. Comer é bom. Mas eu não sei se o fato de comer haverá. Mas eu sei que fome e sede a gente não vai passar. Não precisaremos tomar remédio, porque não haverá doença alguma, como eu falei. Então a gente não vai precisar ficar tomando remédio. Não vai precisar fazer nada disso. Então os enfermeiros e médicos de plantão, vocês não vão ser úteis no céu. Meu pai, eu sou enfermeira. E o sol, gente? O sol com seu lindo brilho, lindo esplendor, nem o sol nos causará dano nenhum. Porque, sabe coisas, eu tô falando de coisas simples, né? O sol, se você ficar muito tempo no sol, você pega insolação, você fica queimadinho. Nem o sol vai ser o suficiente. Até porque nós estaremos embaixo da sombra de Deus, que é o Todo-Poderoso, e essa se encontra lá em Apocalipse 7, isso, nós estaremos na sombra do Senhor. Não precisaremos de lâmpadas nem de velas, olha só! Porque a glória de Deus será suficiente para fazer com que tudo resplandeça, com que tudo se ilumine. E pensando nisso, também não haverá mais noite, porque o próprio Deus iluminará tudo, então não haverá noite. Então ele resplandecerá no infinito, será claro. Ah, mas eu gosto de dormir, eu gosto de noite. Não haverá noite. Ponto. Dorme de dia. Eu não sei como é que vai ser isso. Dorme de dia. Não sei nem se a gente vai dormir, então não dá nem pra saber. Não faço ideia de como é que vai ser. Tá vendo? A gente não sabe tudo sobre como vai ser. A Bíblia nos dá alguns detalhes, mas a gente não sabe tudo. A gente sabe que não vai precisar de luz, porque Deus já vai iluminar tudo. A gente não vai ter noite, porque Deus vai estar iluminando tudo. Porque a noite dá uma ideia de escuridão e tudo mais. Se Deus já vai resplandecer no infinito, não vai ter noite. E lá em Apocalipse 21, 7, vai dizer o seguinte: o vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Galera, tudo isso que eu tô falando é nosso. Desculpa, eu bati no computador. Tudo isso que eu tô falando é nosso. Nós somos filhos de Deus. Então tudo isso é nosso, mas para isso nós teremos que crer no Pai. E lá, gente, será um lugar lindo. E nós seremos muito felizes ali e nós não teremos preocupação nenhuma naquele lugar. Meu Deus, não fiz meu dever de casa. Você não vai precisar fazer dever de casa, porque não vai ter essas coisas lá. Você não vai precisar lavar banheiro. Meu Deus, não precisa lavar banheiro. Não vai precisar limpar a casa. Glória a Deus.
Então tudo isso, gente, que eu tô falando é nosso. E desde o início do cristianismo, muitos crentes morreram antes da volta de Cristo. E na verdade, muitos morrerão antes da volta de Cristo, porque Jesus ainda não voltou. Então, muita gente ainda vai morrer antes de Jesus voltar. Porém, os que estiverem vivos quando Jesus voltar, se Jesus voltar e a gente estiver vivo, a gente não vai experimentar a morte. A gente não vai chegar a morrer. A gente vai ser arrebatado. Então, a gente não vai morrer. Então, a gente não vai experimentar essa morte. Quem morreu, morreu. Aí eu vou explicar como é que vai ser. Mas quem estiver vivo não vai experimentar a morte. Então, a gente não precisa morrer para ir para o céu. Entendeu? Por conta do arrebatamento. Então, esses que estiverem vivos serão transformados num instante. Em 1 Coríntios 15:51 diz isso. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, no caso morrer, né, que Paulo aqui estava querendo dizer, mas todos seremos transformados. Aí os 52 a gente vai ver mais pra frente. Então esse corpo aqui que a gente tem, ele tem a consequência do pecado de Adão e Eva. Então ele está sujeito a pecar, está sujeito a morrer. Então esse corpo que será transformado quando Cristo voltar, que será no abrir e fechar de olhos, todos esses crentes, os que estiverem mortos quando Cristo voltar, os que estiverem mortos ressuscitarão como seres imortais. Então essas pessoas não vão morrer. Então quem estiver morto será ressuscitado. E os vivos que estiverem aqui, no momento do arrebatamento, eles serão transformados. Ainda em 1 Coríntios 15, só que no 52, diz assim: acontecerá num instante, no piscar de olhos, como eu falei, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos, quem estiver vivo, também seremos transformados. Então, essa carne que nós vemos hoje, ela será transformada, porque ela não vai mais morrer, beleza? Que nem eu falei aqui, por conta do pecado de Adão e Eva, nossa carne está sujeita a errar, está sujeita a pecar. Então, esses que não vão morrer serão transformados, e os que estiverem mortos vão ressuscitar, beleza? E essa transformação desse corpo, um corpo que não pode mais morrer, só é possível porque Jesus condenou a morte na cruz. Então, graças a isso, esse corpo aqui vai ser transformado. Nós não morreremos mais e somente é possível porque Jesus condenou a morte na cruz. Então, enquanto isso não acontece, a gente aguarda. Lá em Romanos 8:19 diz isso: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. O dia que tudo isso vai acontecer. Então, enquanto isso não acontece, a gente aguarda. E, gente, Deus não fez a gente para que a gente morresse. Não era para a gente morrer, mas por conta do pecado isso aconteceu. Ele nos fez para que a gente vivesse eternamente ao lado dele. Tanto que quando ele fez Adão e Eva, Deus se encontrava com Adão e Eva no final da tarde no jardim. E eles conversavam, não sei sobre o que eles falavam. Então ele fez a gente para viver ao lado dele, mas por consequência do pecado a gente passou a morrer. Por consequência do pecado de Adão e Eva, naquele momento, Deus falou que a gente voltaria ao pó, que a gente morreria. Então por conta disso é que a gente morre, por conta do pecado. O pecado só nos traz coisa ruim, tá vendo? Então, por isso que a gente deve ansiar pela volta de Cristo. A gente tem que esperar com ansiedade. Nossa, e eu fazendo essa aula fiquei mais ansiosa ainda para esperar a volta de Cristo. Porque a gente não fala muito nesse assunto. A gente sabe que Jesus vai voltar. A gente fala disso, Jesus vai voltar. Mas a gente não fala de como será a vida eterna. A gente não fala muito sobre isso. A gente só fala que Jesus vai voltar. A gente só tem isso em mente. Que ele vai voltar, que ele vai voltar, que ele vai voltar. Mas a gente tem que lembrar como que será isso. Como que será a eternidade? A gente tem que ansiar por isso, esperar pela volta dele. Porque se a gente for arrebatado aqui, a gente não vai passar pela morte. Então a gente vai evitar muita coisa. E se a gente morrer, nós depois seremos ressuscitados. Nós estaremos vivendo eternamente ao lado de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Viver eternamente feliz ao lado do Senhor Jesus naquela cidade maravilhosa e linda, que eu acho que vai ser bem top aquela cidade. Então,
vamos ansiar pela volta dele aqui. Anota aí. Vai ser maravilhoso quando a gente se encontrar com Cristo. E o nosso último tópico, estaremos para sempre com Jesus. Então, enquanto Jesus não chega, enquanto Jesus não volta, enquanto a gente espera por ele, a gente está sujeito à morte, está sujeito a sofrimento, perseguição. E, infelizmente, a gente tem que aguardar, não tem o que fazer. E se a gente sofrer demais, a gente tem que recorrer a quem? A Deus, a gente sabe disso. Só que tudo isso, gente, terá fim. Lá na glória, quando a gente for pro céu, tudo isso vai acabar. A gente não precisa se desesperar. Tem uma música que fala sobre isso, porque será que o choro vence o fardo de algodão? Tudo vai passar. Porque lá na glória, a gente não vai passar por esse tipo de coisa, como eu mencionei. Então, enquanto a gente espera, a gente sofre tudo isso. A gente tem que só aguentar um pouquinho mais. E Jesus está ao nosso lado para nos ajudar. E ele nos prometeu que viria, que nos buscaria. Então, enquanto ele não chega, nós devemos perseverar na fé, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. E essa volta de Cristo é o arrebatamento que eu já tinha mencionado. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, fala um pouquinho mais sobre isso. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Eu vou ler aqui uma coisa para vocês, só para vocês entenderem do que eu tô falando. Isso que eu acabei de ler de forma mais destrinchada. Então, primeiro acontecerá um grito de comando, que será a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus. Quando isso acontecer, igual nessa foto aí. Os crentes que já estiverem mortos ressuscitarão primeiro. A gente falou disso. Depois da ressurreição dos crentes, os fiéis que estiverem vivos, talvez a gente, não sei, subirão junto com os ressuscitados para encontrar com o Senhor lá no céu, lá no ar, igual tá nessa fotinha que vocês estão vendo. Ficaremos para sempre com o Senhor. Então nós iremos para a glória, nós iremos morar com o Senhor para sempre. E a Bíblia, ela nos dá apenas algumas pistas de quão maravilhosa será essa eternidade. Ela não nos dá uma riqueza de detalhes, somente algumas pistas. E essa beleza, essa riqueza que a gente mencionou, não será o melhor da eternidade. Porque o melhor que a gente vai ter ali é desfrutarmos todos os dias da presença de Deus, que Ele estará ao nosso lado todos os dias. E nós seremos semelhantes a Jesus, no sentido que a gente vai poder ver Deus pessoalmente. Lá em 1 João 3,2 diz isso. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Então a gente vai poder ver Deus. Hoje a gente não sabe como é Deus, a gente não sabe nem como é Jesus, mas a gente não sabe como é Deus. E a gente vai poder ver Deus, assim como Jesus vê Deus. Então, por essa razão que é importante isso que a gente vai ler agora, lá em Hebreus 10, 23, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Deus não está demorando para cumprir. Ele não demora para cumprir. Lá em 2 Pedro 3,9 diz o seguinte: na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Então, Deus não está demorando para cumprir sua promessa. Ele só está sendo mais paciente, porque Ele ama os seus filhos. Ele ama o mundo. A gente fica falando, o mundo é do inimigo. O mundo não é do inimigo. O mundo jaz no maligno. O maligno trabalha aqui, mas o mundo não é dele. O mundo é do Senhor. Então Ele ama a gente. Ele quer que todos nós sejamos salvos. Então Ele não está demorando. Já ouvi muita gente falar: Jesus ainda não voltou, deixa que eu não fiz isso
Desde que eu existo, desde que minha avó existe, a gente escuta falar que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Ele não está demorando. Ele só quer que mais pessoas alcancem a salvação. Nem todos subirão no arrebatamento da igreja. Que blasfêmia! Gente, é real, nem todos subirão. Na Apocalipse 21:8 diz esses que ficarão de fora. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, gente, essas pessoas que eu falei, esses praticantes serão os que ficarão de fora. E essa covardia que menciona são aqueles crentes que se envergonham do evangelho. Não é você ser covarde, eu tenho medo de andar de moto. Não é essa covardia. Eu tô falando de covardia de falar de Cristo, de falar do evangelho. São os crentes covardes. E, gente, só trabalhar para a obra não é o bastante para você ir para a glória. Não é o bastante para você ser morador da Nova Jerusalém. A obra não é o bastante. Nós precisamos confessar a Cristo. Então, se você ainda não confessou a Cristo, faça isso gentilmente. Porque depois que você aceita Jesus como seu Salvador, que você confessa lá na igreja, levanta a mão, enfim, o seu nome é escrito no livro da vida. Então, para que você possa estar fazendo morada lá na glória, lá no céu, morar para sempre com o Senhor, estará sempre lá do vida, é necessário que você confesse a Cristo, para que o seu nome esteja escrito neste livro. Então, vamos para algumas perguntinhas de verdadeiro ou falso. Gente, cada verdadeiro ou falso vale 5 pontos, beleza? Cada um. Se eu não me engano, são 5 que eu fiz, né? Então, cada um vai valer 5, beleza? Então, vamos ao primeiro. Podem mandar para mim e podem mandar... Não mandem no grupo. Mandem para mim ou para tia Jaciane. Não mandem no grupo, tá bom? Manda no nosso privado do WhatsApp, beleza? E vai valer... Eu vou dizer no grupo até quanto que vai valer, tá bom? Que eu ainda não tenho certeza. Então, o nosso primeiro verdadeiro ou falso. A Bíblia diz tudo sobre a cidade santa. Por isso, dá para imaginar perfeitamente como ela será. Isso é verdadeiro ou isso é falso? O segundo, no céu comeremos muito, pois haverá comida em abundância. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Terceiro, nosso corpo será transformado em um corpo que não pode morrer. Diz aí para mim se é verdadeiro ou falso. Quarto, o que tem de melhor no céu é a beleza e riqueza do lugar. De fato, o lugar será lindo. E aí, isso é verdadeiro ou isso é falso? E acredito que seja o último, acho que é o último. No arrebatamento seremos levados ao céu ao som da trombeta de Deus. E aí, isso aí é verdadeiro ou isso é falso? Estamos aqui no nosso texto áudio que nós vamos ler. É bem pequenininho ele e eu quero que vocês reflitam sobre ele. A gente até leu aqui já. Quero que vocês reflitam sobre ele durante a sua semana. Que fica lá em João 14, versículo 2 e versículo 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Ou seja, morando eternamente com o Senhor. Então, meus pequenininhos, vamos ansiar a volta de Cristo, porque Ele está voltando e estamos vivendo uma pandemia. Há muito tempo nós estamos vivendo horrores aqui no mundo que já são sinais. Então eu não vejo mais o que falta para acontecer para a volta de Cristo. Então fiquem alertas, vamos buscar o Senhor, porque quando Ele chegar, a gente não venha ser surpreendido, e sim ficar feliz, pois nós seremos levados juntamente com Ele. E nós iremos morar nessa linda cidade. Isso aqui é só uma representação que alguém fez da nossa nova terra. Não sei como será, mas as pessoas conseguem imaginar, assim, né? Como pode ser, o que vai ter lá, por algumas coisas que a Bíblia diz e as pessoas retratam coisas assim. Nós sabemos que será lindo e maravilhoso e nós devemos
podemos ficar felizes por esse dia e ansiar por esse dia. Muito obrigada por ter assistido a aula de hoje, aqueles que chegaram até aqui. Que vocês possam ter uma excelente semana, uma semana abençoada. Um cheiro e um beijo para vocês. Tchau, bebês.